Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head. Hoje aviso-vos desde já que é um dia em que eu não estou no mood. Estou muito cansada, já não gravava há 2 semanas, mas sinto-me muito cansada. Toda esta minha rotina fitness e de trabalho, a altura assim mais da época alta, está a deixar-me cansada e portanto eu sinto-me um pouco no mood, estou levemente irritada ainda e já vos vou contar porquê. Porque o tema que eu tinha para hoje acabou por se desvanecer ou para ficar para outro episódio, porque basicamente tive um episódio hoje que me chateou muito, que eu partilhei no meu Instagram e que me fez pensar em todo um novo tema para hoje, especialmente por algumas mensagens e partilhas que recebi que me fizeram perceber que este é um tema que aqui no nosso espaço seguro, onde não há tabus, onde se fala de tudo aquilo que nos apetece, como nos apetece, e que eu acho que é um espaço maioritariamente de mulheres, porque pelo menos a ideia que eu tenho é que a minha audiência no podcast é maioritariamente feminina. Vou aproveitar para falar desse tema, mas calma, se és homem, senta-te connosco e perde também, ou investe um bocadinho também do teu tempo, porque eu acho que isto é um tema que afeta mais mulheres, mas por culpa maioritariamente de homens, e portanto, se alguém que se calhar tem que ouvir qualquer coisa, são os homens. E portanto, pronto, vamos começar o tema de hoje, mas só para vos dar assim a nota de que o meu semblante hoje está mais carregado, estou mais tensa. Tive aí uns episódios muito bubbling, muito feliz, muito toda high. Estava com boa vibe, estava no meu expoente máximo, mas esta semana não é o caso. E portanto, assumindo isso, vamos começar o nosso episódio e a minha sessão de terapia da semana. Então, o episódio que eu vos estava a falar foi hoje no ginásio e, long story short, foi uma abordagem muito, muito errada de alguém que se sentiu no direito de me confrontar uma vez, de permanecer com olhares estranhos um treino inteiro de 2 horas e que no final eu estava sozinha numa espécie de uma salinha mais isolada e essa pessoa sentiu-se no direito quase de me encurralar contra a parede sem nenhum dramatismo, mas foi literalmente isto, para ser muito inconveniente, e depois de eu explicar que a abordagem estava a ser muito desconfortável e intimidatória até de alguma forma, decidiu continuar a repetir como eu era bonita. Nem sei muito bem com que pressuposto, mas o que eu senti foi que ele estava a descredibilizar o que eu estava a dizer, porque além de ter feito merda antes, sento no direito de replicar e de me dizer que eu era bonita, quase como se isso fosse pôr-me tão contentinha que eu já não ia dizer mais nada. Não sei se isto faz sentido. E ainda de insistir até que eu me fui embora. E portanto, isto fez-me sentir que esta coisa de ser mulher e de sermos incomodadas a toda a hora e quase de nós é que termos de alterar a nossa conduta para que isto não aconteça tem de ser um tema debatido e irritou-me muito. Há umas semanas eu tive uma conversa com um colega que me dizia que às vezes até é incomodatório, porque nós raparigas vamos vestidas de determinada forma e estamos no ginásio e depois deixamos numa situação desconfortável, e que depois também por outro lado há homens que não se sabem comportar e portanto que nos põem em situações muito chatas, mas que nós mulheres é que estamos no papel de impedir isso e de evitar isso, e portanto o caminho mais fácil, por exemplo, é nós não usarmos leggings muito justas, ou calções muito curtos, ou tops muito decotados, porque sabemos que à partida há alguém que pode ter comentários negativos, ou que nos pode fazer mal, ou que pode abusar, ou que pode ser inconveniente, e isto faz-me questionar porque é que é sempre a vítima que tem de mudar a sua conduta, porque há alguém, para não lhe chamar um anormal, mas porque há alguém que se sente no direito de passar uma barreira e um limite que é a nossa intimidade, a nossa
a nossa liberdade, não é? E o nosso direito de estarmos no nosso canto e de usarmos o que nós queremos, porque não se controla e, portanto, tem que fazer um comentário ou tem que ir a medir poder ou tem de fazer aquilo que lhe dá na gana, na verdade, e dizer aquilo que lhe dá na gana, ou para tentar qualquer coisa, ou porque pode só. Porque não conseguem ver uma linha de onde está aquilo que eu penso e onde vai aquilo que eu digo. E irrita-me solenemente, enquanto mulher, que esta seja sempre a resposta mais fácil, porque, pensando bem, isto é culpa daquilo que a sociedade vai incutindo às gerações futuras e aquilo que se vai passando, mas, por exemplo, na minha educação eu ouvi isso várias vezes, ou seja, não te ponhas a jeito de não sei quê, ou também te puseste a jeito para levar essa boca, ou olha, cuidado, não leves essa saia tão curta porque depois vens sozinha e nananã, ou seja, é sempre, sempre, sempre culpa da pessoa que se veste de determinada forma, que se arranja de determinada forma, que vai pela rua que é um beco escuro e que não faz mais 2 metros ou 3 porque para evitar esse contacto, como se nós a todo o tempo tivéssemos que prever que vai haver uma pessoa deste género em cada esquina, e mesmo prevendo, como se nós é que tivéssemos o papel de evitar. E obviamente eu percebo a base, que é podendo evitar chatice, uma pessoa evita sempre. Só que se a resposta for sempre esta, e eu acho que ela não vem sempre de um mau fundo, às vezes vem de preocupação e de tentar evitar chatices, porque sabemos, e não há como mudar, que há pessoas assim, que isto é uma coisa que acontece, que infelizmente vai acontecer sempre, ainda que se espere que diminua, e que eu acredito que com as gerações futuras e com uma boa educação vá melhorando, mas há sempre exceções à regra, e infelizmente eu acho que isto não é só exceção à regra, acho que o volume de vezes em que isto acontece, até muitas vezes com intervenientes que nós achamos que são pessoas formadas, com discernimento, é infeliz, mas a verdade é que, independentemente da frequência com que isto vai acontecer, acho que não é um mal, como vários outros, que nós consigamos erradicar de hoje à amanhã ou alguma vez sequer na vida. Mas a verdade é que é posta sempre uma culpa na pessoa que sofre isto. E é muito chato, porque nós mulheres, desde que nascemos com imensas condicionantes que os homens não têm. Temos de pensar em que ruas é que vamos passar, vivemos e são homens e não percebem isto, perguntem a qualquer mulher com quem tenham contacto, passamos a vida a olhar pelo ombro a perceber se alguém nos vai fazer mal, lidamos com comentários que não queremos, agora com as redes sociais recebemos constantemente mensagens que não queremos, e olhem que nisto eu nem posso queixar muito, porque efetivamente eu acho que não recebo muitos approaches no Insta, e muito menos maus ou indelicados, ou já recebi no passado, mas atualmente acho que isso está erradicado, pelo menos no meu Instagram. Mas há sempre esta tendência de nós responsabilizarmos as mulheres. E eu não acho que isso seja justo. Eu não acho que isso seja uma resposta, nem acho que isso seja a solução. E, portanto, apesar de eu perceber que neste limite extremo tínhamos de evitar, acho que a resposta a alguém que está a passar isto nunca pode ser essa. E acho que o primeiro papel é, pelo menos eu penso nisto, enquanto jovem adulta, penso que no meu papel poderá ser, atualmente, confrontar estas pessoas, não lhes dar espaço, porque neste caso eu confrontei a pessoa e acho que ela acabou por se sentir pequeninha, tem envergonhado no final. Não mostrarmos medo, não deixarmos que esta culpa que nos incutem, esta responsabilidade de tu é que tens que mudar esta conduta, tu é que tens que fazer não sei o que, seja nossa, não a aceitarmos. Mas, por outro lado, eu também acho que, sendo difícil, nós temos esta responsabilidade, ou seja, pelo menos a da resposta, a de tentar confrontar. Entristece-me só que, muitas vezes, por exemplo, neste caso, se fosse uma mulher mais insegura, uma miúda mais nova, uma pessoa mais tímida, que, não respondesse, 2, se calhar até deixava de ir ao ginásio, porque já sabemos que lá isto acontece sempre. E, portanto, olha, se calhar mais vale treinares em casa, ou ires a um estúdio só de mulheres, muda a tua vida toda, que é para não estares aí. Portanto, enquanto jovem adulta, eu acredito que nós podemos ter este papel e tentar cortar. Espero, quando tiver filhos, poder fazê-lo, ainda que eu saiba que, infelizmente, os filhos não são só produto da educação que recebem. Muitas vezes recebem a melhor educação, mas na vida tornam-se outras coisas. E pronto,
este tema hoje deu-me assim esta irritação e principalmente porque eu sei que na cabeça de algumas pessoas esta resposta passou. Depois outra coisa que eu acho, e não indo a este extremo de interações chatas, é que na sociedade irrita-me muito que nós assumamos como normal que algumas coisas aconteçam com mulheres, que a responsabilidade impere sobre as mulheres, mas sobretudo, apesar de eu achar que isto vem da educação, e como vos disse, há várias coisas na minha educação, nada deste género, mas que eu fui ouvindo que me chateiam porque eu acho que perpetuam isto, por exemplo, não vais sair só com as tuas amigas ou não vais viajar só com as tuas amigas porque te podem fazer mal, uma rapariga não dá um beijo na primeira noite, uma rapariga não vai para a cama na primeira noite, uma rapariga tem de ter cuidado como se veste porque senão a perspectiva é de que é oferecida. Estão a perceber? Apesar disto tudo ser produto da sociedade, ser muito replicado por homens, o que me entristece é que esta replicação acaba muitas vezes por entranhar em mulheres. E eu sinto que muitas das vezes as maiores inimigas de mulheres são mulheres. E digo isto mesmo em coisas muito pequeninas. Vou-vos dar um exemplo. Quando uma mulher é empresária, tem um filho e está menos disponível porque no momento está a trabalhar ou está focada na sua carreira, é mamãe, é egoísta, é despreocupada. Um homem que faça exatamente a mesma coisa, mas que nas pequenas coisas cumpra com o papel básico, é um ótimo pai. É um empresário, mas ele esforça-se para ser pai, ele esforça-se para ser um ótimo pai, é um esforçado. Isto é mau, é péssimo, mas nós próprias mulheres temos muito esta tendência. Ou quando vemos um homem casado, com filhos ou com uma relação, a dar-se bem com mulheres, ele é compreensivo, ele dá-se bem com mulheres, ele adapta-se ao meio, ele é querido, nós somos oferecidas, não devemos estar felizes com o homem em casa, temos que ter cuidado com aquilo que o nosso namorado, marido, whatever, vai pensar. Percebem? Acho que nós replicamos muito isto, coisas muito simples, como numa viagem é óbvio que o homem é que vai a conduzir, isso nem se questiona, ou nós assumimos que num casal é sempre a mulher a cozinhar ou a tomar mais conta das lides domésticas, quando assim não é, coitadinho, porque ela não faz nada, mas se for ao contrário, é o teu papel, é o normal, é da gestão, há sempre alguém que assume a gestão. Mas esta resposta só é dada quando é uma mulher a assumir essa gestão, porque se for o contrário, coitado, não é? E eu acho que aqui nós mulheres também temos um papel muito importante, além de o termos, e os homens também, no papel de educação dos filhos, porque esse papel tem de ser partilhado, obviamente, mas nem vou por aí porque eu não tenho, portanto, acho que tenho pouco poder ou pouco conhecimento de causa ou experiência para poder falar sobre isto. Mas acho que começa entre nós mulheres, quando vemos uma mulher a ser bem-sucedida, ser comentários menos próprios, ou quando vemos uma mulher que se expõe é porque só quer atenção, ou não sermos tão maisinhas umas com as outras, acabamos por nos apoiar mais às outras, mesmo que muitas vezes não concordemos com tudo, não apoiemos tudo, não há ninguém que apoie ninguém a 100%, mas se nós mulheres deixarmos de ter este tipo de comentários, eu acho que por aí já não legitima muita coisa. Porque é que eu acho que acontece às vezes, que é... E eu ouço muito esta resposta que é, ok, estás a dizer isso, mas por exemplo, no outro dia estive a falar com uma amiga minha, diz-me um homem, e ela tem exatamente a mesma opinião. Percebo. E atenção, há espaço para opiniões diferentes, ou seja, quem pensa de forma diferente, pensem, mas guardem para vocês e não interfiram com a liberdade do próximo. Mas eu acho que parte de nós mulheres muitas vezes também termos este papel. Dou-vos um exemplo. Eu ainda nem tinha pensado nisto, mas no outro dia pensei nisto quando vi. E eu própria, na minha parte dos meus amigos, também gozei porque, na verdade, gozei com o tema, da forma de expor as coisas. Mas, por exemplo, e eu acho que isto é só um pormenor, agora dei aqui um break, mas para explicar que não significa... Toda a gente diz coisas sobre a vida de toda a gente. Eu também comento a vida de pessoas com amigas, eu também comento a vida de pessoas com outras mulheres, não é nada disso. E também acho errado, também falo, também mando uma piadinha sobre alguém que está a fazer uma coisa que que me dá vontade de rir, que é o exemplo que eu vou contar agora. Mas acho que há formas e formas. Uma coisa que me chocou um bocadinho foi... A Cristina Ferreira lançou aquele produto, o Pipi, a Bruma íntima, e agora acho que lançou... Não sei se foi um gel lubrificante ou um vibrador, ou... Opá, já não sei o que é que foi. Vi ontem a correr ao sair de casa que ela tinha lançado um produto qualquer porque estava uma influencer a fazer uma paródia com os produtos.
E eu própria não me revendo na persona que é a Cristina Ferreira, não gostando da forma de comunicar nem da forma de estar, mas é-me absolutamente irrelevante e passa à frente porque se não gosto não consumo, mas obviamente é uma pessoa que está exposta a comentários e tudo bem, cada pessoa pode dar a sua opinião como melhor entender. Apesar de eu própria ter comentado, que acho que é um produto, ela diz que é para chocar e para passar uma mensagem, percebo, acho válida, é uma mega empresária, mas a mim aquilo não me valida grande informação ou grande mensagem, muito mais da forma que é passado, mas tudo bem. Eu não gosto, não consumo, siga. Mando uma piada com umas amigas, com os amigos e é ok. Chocou-me a quantidade de vídeos, de conteúdo, também para chamar a atenção, porque é um produto viral e, portanto, forma de ficar famoso é criar controvérsia ou falar de assunto por si próprio já controverso. Portanto, mesmo essas pessoas surfaram no nome da Cristina Ferreira. Mas choca-me vídeos do género, isto é um atentado à saúde pública, isto é gravíssimo, e esta mulher está a descredibilizar o feminismo porque está a dizer que o cheiro feminino é horrível, ou que é para mascarar, e está... Imaginem, é só uma bruma. Quando a Anitta lançou a sua bruma, eu não vi isto acontecer. Deve ter acontecido numa magnitude no Brasil ou o que seja, mas não vi isto tudo. Quando a Cristina Ferreira fez isto, a quantidade de vídeos sobre isto é só uma bruma. E o que é que me choca é que a maior parte foram mulheres a insurgir-se contra uma mulher que, na verdade, eu acredito que para aquele produto não estar lançado tem que ter sido sujeito a um teste brutal sobre aquele produto. Portanto, não me acredito que alguém tivesse posto aquele produto no mercado sem saber se aquilo era nocivo ou não e estava especificamente bem testado, ainda por cima sendo uma figura pública e tão pública como ela, não me acredito, e sendo a empresária que ela se fosse pôr a jeito de estar numa situação em que este produto fosse de facto um problema para a saúde pública. Por acaso, no outro dia fui à farmácia e apercebi-me de que há imensos produtos destes, que não são da Cristina Ferreira, já no mercado, mesmo à venda em farmácias, portanto, eu não percebo qual é que é o tema, a não ser sempre um bode expiatório fácil, que ainda por cima é uma mulher e fácil de ridicularizar. Eu não estou a dizer que ela não tem muitos outros pontos, que eu também não concordo, eu vos digo, eu não concordo, não gosto, não consumo, não me identifico, está tudo bem, mas acho que a forma fácil de ridicularizar também tem muito a ver com o facto de ser uma mulher que fala dos temas que fala, da forma que fala, está cheia de dinheiro, tem negócios mega bem sucedidos e é sempre a mesma coisa. E ainda por cima é um tópico de saúde feminina, portanto facilmente também gozável. E isso eu acho que parte muito de nós mulheres, porque ok, os homens gozam, fazem isto, fazem aquilo, mas imagina, eu tenho a certeza que o meu namorado e os seus amigos todos não fazem a mínima ideia, agora sabem, porque eu já disse, do que é o pipi, ou vão estar a lixar para isso, ou querem lá saber, eles já sabem bem o que é uma bruma feminina, portanto, quem andou de facto a gozar com este tema foram mulheres com uma mulher. E eu não estou a dizer que a partir do momento em que somos mulheres ninguém pode gozar com outras mulheres e que temos é de ter muito cuidado, não é isso. Mas eu acho que há formas e formas de se criticar e acho que grande parte de exatamente isto que eu estou a dizer. E digam-me se discordarem, estamos aqui aptos a discutir tudo, mas este tema irrita-me um bocado, principalmente porque muito facilmente somos más com outras mulheres. Isto acontece no trabalho, acontece com pessoas que conhecemos, acontece na escola, desde sempre, porque é quase incutido este estigma de competição, de ver quem é que é melhor, de ver quem é que é mais gozável, se ela estiver na melhor forma física. Dou-vos um exemplo também. Quando vemos uma mulher com uma grande forma física, há sempre um motivo para ela ter uma forma física melhor que a nossa, que não treina e come e tem uma rotina impecável, ou é boa geneticamente, sei lá. Há sempre quase uma desvalorização, ou então ela só é assim porque é assim de genética, não faz nada, ou então ela só é assim porque é uma obcecada e vai ao ginásio. Faz sentido o que eu estou a dizer, ou seja, isto eu sinto que sempre comentários que são feitos de mulheres para mulheres, porque um homem está-se lá a marimbar, se ela tem mamas porque são postas, se ela tem rabo porque se vai ao ginásio e só come, estou a pensar no meu exemplo, tofu com arroz, ou estou a perceber, se ela lança uma bruma íntima, who cares, tipo, isso não é assim tão importante, é só cada um a fazer a sua vida e so what, estão a perceber? E eu sinto que isto acontece muito de mulher para mulher. Depois eu acho que uma coisa que também é muito importante e que recentemente tive um exemplo com uma pessoa muito próxima, que é afirmações que nós fazemos sempre que levam a isto de esta pessoa, imaginem,
eu gosto muito de conduzir, gosto mesmo. E, por exemplo, uma coisa que me dizem sempre é que eu conduzo como um gajo. Porquê? Porque eu conduzo para trás, mais reclinada, conduzo um bocado tipo o Mitrão, estão a ver? Estão a ver? E se calhar imaginam com um Fiat 500 toda bonitinha. Não, o meu carro é uma carrinha de família, 2001, um Peugeot, bem velhinho, e eu ando toda para trás e está tudo bem. Mas este tipo de comentários e afirmações, eu, por exemplo... eu sou o homem da relação. Olhem, uma coisa que me deixa louca. Por exemplo, eu sei que ele não fez por mal, ele é um anjinho, mas isto deixou-me louca. O meu padrasto há uns tempos queria esticar o estendal. E é um estendal basicamente com uma corda, aquilo é preciso puxar imenso uma corda de aço. E ele disse-me, olha, eu vou esperar que chegue o namorado da filha do meu padrasto e ele ajuda-me. E eu estava ali e fiquei... Porquê é que não me deixas tentar? Não é preciso muita força, tu não vais conseguir. Porquê é que partimos do pressuposto disto, percebem? Ou seja, obviamente ali eu percebo que é, podendo poupar a minha mãozinha e o meu esforço, se ele tem uma pessoa que naturalmente, fisicamente tem mais força que eu percebo. Portanto, aí eu sei que eu também estou a ser picuinhas, mas estou a ser picuinhas porque eu acho que é mesmo muito importante nós quebrarmos este padrão de afirmações de ela bebe como um homem, percebem? Ou... não é certo. Esse estereótipo não é certo. Esse estereótipo que em muitas coisas é inofensivo, estes exemplos que eu dei aqui são inofensivos, na verdade são o que é importante começar a quebrar para permitir que outras coisas depois não se validem, porque eu acho que isto começa mesmo nas pequeninas coisas, no acharmos que há profissões que só são ou são mais apropriadas para homens, como, se vocês pensarem, olhem, há uns tempos deram-me um exemplo que era... Se tiveres que imaginar um CEO de uma empresa, uma multinacional, de não sei o quê, como é que o imaginarias? E a minha própria resposta, e olhem que isto custa muito dizer, foi... sei lá, imagina um homem não sei o quê. A pergunta que me fizeram foi, pois... Tão feminista, mas a primeira coisa que passou pela cabeça foi dizer que era um homem. Percebem? Porque há todo um conjunto de construções que eu própria tento quebrar em mim, e eu não estou a dizer que sou perfeita. Há montes de coisas que eu digo que depois, quando paro para pensar, percebo que são erradas. Mas porque nós somos fruto de uma constante repetição de coisas que depois leva a galope, não é? Que depois vai subindo em afirmação. E, portanto, se isto à partida já não existe, o cor-de-rosa é para menina... ser mecânica é para menina, ser mecânica é para homem, desculpem, ser cabeleireira é para menina. Se estas coisas deixarem de existir, quebra-se este padrão e nós só repetimos porque efetivamente fomos ensinados assim. Outra coisa que eu acho que acaba por ser um tema inerente a isto é, e eu não tenho dúvidas nenhumas que há montes de malta que vai ouvir este episódio e vai pensar, pronto, lá está ela, sempre revoltada porque está com o discurso. É impossível passar na brasa quando se tem estes temas sem se falar na percepção que se tem até muitas vezes sobre atitude, porque eu acho que todos estes estereótipos acabam até por influenciar a percepção que nós temos sobre reações de mulheres. Uma mulher que seja mais assertiva, que nestas pequenas coisas não admita falha, que seja mais rigorosa, mesmo no trabalho, que seja mais intransigente, é maluca, é mandona, tem a mania, é histérica, whatever, etc, etc, etc. Mas se for um homem, ele é dedicado, ele é assertivo, ele tem poder de decisão, ele é rigoroso. Ou seja, há uma percepção muito diferente da mesma atitude num homem e numa mulher. E um exemplo que eu vos posso dar, e eu acho que grande parte da responsabilidade que nós temos em ir alertando para este tipo de interações que não fazem sentido, de afirmações, mesmo que sejam pequeninas, que estão baseadas num pressuposto errado, é que na minha família e mesmo com alguns amigos, eu sinto que durante muito tempo a percepção era de que eu estava sempre revoltada, ou eu sou chata mesmo com estes temas e está tudo bem. Mas, por exemplo, sinto com a minha mãe, por exemplo, e não sei se estou errada, ela há de me dizer no final deste episódio, que houve muitas coisas em que eu era chata ou que dizia coisas em que era muito intransigente e muito perspineta, e era efetivamente quando era mais miúda. Acho que eu faço de forma mais diferente agora, ainda que eu acho que continuo um bocadinho irascível neste aspecto, ou seja, um bocadinho reativa, mas eu acho que muitas vezes o facto de eu ter tido essa reação, de isso ter causado um impacto, fez com que também a longo prazo isso fosse mudando coisas pequenas na percepção dela. Por exemplo, não tenho dúvidas nenhumas de que
durante muito tempo eu sentia que a prioridade era eu ter um namorado, era ter a vida estável com alguém, era criar uma família, era todo esse papel, e que hoje em dia, mesmo para eles, começa a ser mais normal, que a preocupação central não quer dizer que essa parte desapareça ou que eu deixe de pensar nisso, mas que seja a minha carreira, o garantir-me, o perceber que o importante é eu ter a minha vida organizada, independentemente de ter alguém, e principalmente quando tiver alguém, para se um dia der asneira, como já deu no passado, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu dinheiro, eu lutei pelas minhas coisas e eu não abdiquei de nada. O facto, por exemplo, de eu ser focada na minha carreira, e sou muito, de eu ser muito focada no meu trabalho, eu trabalho muitas horas por semana, tenho uma agenda difícil, como já partilhei, tenho muito pouco tempo, por exemplo, para estar com o meu namorado e com as minhas amigas, mas isso garante-me que, e garantiu-me, quando a minha vida esteve numa situação complicada, eu tive como pagar, eu tive como me organizar, e que eu consigo comprar as minhas coisas e construir a minha vida sozinha. E portanto, parece que não, mas muitas vezes vamos ignorando coisas pequeninas porque são só coisas pequeninas, mas depois elas vão se acumulando, e se formos sendo esta pessoa chata, muitas vezes até vamos acordar as pessoas à nossa volta para coisas nas quais nunca tinham pensado, porque lá está, isto é um sistema de repetição, ninguém é má pessoa por às vezes ter estes pensamentos, é fruto de educação, nós somos um acumular de coisas que vamos ouvindo e vendo na vida, portanto, eu acredito que muitas vezes este papel chato e este papel que nos faz nos faz dar aos outros a percepção de que nós somos mais intransigentes ou que estamos sempre no hustle com estas coisas, eu acho que por um lado também quebra padrão e acorda as pessoas para uma mentalidade diferente, e pelo menos eu espero que esse muitas vezes seja o meu papel, que é mostrar que isto é legítimo, e que pá, por muito que pareça pequenino ou que pareça que aceitar as coisas como elas estão já determinadas ou como elas são é mais fácil e deixa só andar, não pode ser. É importante nós quebrarmos este padrão, porque pelo menos eu enquanto mulher isso é uma coisa que me frustra muito, porque por exemplo, eu tenho irmãos homens e sinto que há muitas das coisas com as quais eu tive que me interrogar na vida, e mesmo com os meus amigos, ou questionar-me, ou muitos obstáculos que eu tive que para eles nem sequer lhes passam pela cabeça, só, única e exclusivamente, porque sou mulher. Isso não é justo e eu não quero isso. E muitas vezes, mesmo a nível profissional, e a nível pessoal, nós temos imensos entraves porque somos mulheres e somos vistas de determinada forma, e é preciso que mesmo nas pequenas coisas esses padrões sejam quebrados logo. Depois, um tema que eu acho interessante e que é o último deste episódio, porque assim, sobre este tema acho que é a última coisa que me ocorre, mas deixem-me nos comentários que pontos é que me faltaram, se não concordaram com alguma coisa comigo, debatam comigo este assunto, do que é que me faltou, o que é que eu disse que não está certo, em que é que concordam, essas coisas todas. Mas uma coisa que eu acho muito importante é nós garantirmos o nosso lugar enquanto mulheres. E o que é que eu quero dizer com isto? É que se quebrar estes padrões pequeninos, muitas vezes passa por ouvir um comentário e dar uma resposta, ou não aprovar um comentário, uma piada e não rir, essas coisas todas. Eu acho que há pequenas coisas que fazemos no nosso dia-a-dia que também validam isso. Eu levo às vezes a coisa ao extremo, assumo e acho que estou muito melhor nisso. Mas eu tenho muito o espírito, e digo a brincar, mas também é sério, de Strong and Independent Woman. Eu gosto muito de dizer I'm a Strong and Independent Woman, eu consigo fazer as coisas sozinha e não preciso de ninguém. Preciso de pessoas para muitas coisas e aceito essa ajuda, mas eu sinto que, e isto principalmente em relações amorosas, por exemplo, quando um casal se junta, o exemplo do carro, ele é que passa sempre a conduzir e nós automatizarmos isso, a partir do momento em que é preciso, por exemplo, tarefas, levar a lixo, coisas mais pesadas, nós assumimos logo que é ele que faz e nós ficamos a fazer, lavar a louça, etc, etc, etc. Ou, por exemplo, preciso de arranjar... Olhem, vou-vos dar um ótimo exemplo. Eu limpo os canos todos de minha casa. Podia pedir isso ao meu namorado, aquilo basicamente é desapertar o cano todo, limpar aquela porcaria toda e voltar a montar. Ou até pedir ao meu padrasto, na altura quando não tinha namorado, dizer, olha, quando cá vieres, faz-me estas tarefas, porque são tarefas de homem. Mas eu assumo-as todas para mim. Porquê? Obviamente que, se entretanto a vida se dividir, cada um fica com as suas tarefas, não vou andar a medir, ai não, eu tenho que ter X tarefas que comprovem que eu sou uma strong and independent woman. Não é nada disso, mas... enquanto eu puder fazer as coisas, eu quero fazê-las porque eu sou capaz de fazê-las. Porque o que eu sinto muitas vezes é que nós deixamos de fazer coisas
que depois levam ao ponto de assumir que com determinadas visões ou critérios, lá está, são funções de homem ou que nós mulheres não somos capazes. O caso de conduzir lembra-me imenso isso. Por exemplo, pôr ar nos pneus, ir ao mecânico, isto de esvaziar os canos, levar compras. Ou seja, obviamente, se temos alguém que está ali a desempenhar melhor essa função, ok. Ou se nós até não gostamos, eu tenho imensas amigas minhas que não gostam de conduzir, o namorado conduz porque elas não gostam. E o contrário, tenho uma amiga minha que o namorado detesta conduzir e ela é que conduz sempre. E está tudo certo. Mas o assumir determinados pressupostos é que me incomoda um bocadinho. E se notarem alguma diferença, desculpem, mas eu prometo que eu vou mudar o meu telemóvel para ter mais memória. Mas eu gravo sozinha e este meu telemóvel tem muito pouca memória, portanto tive aqui um pequeno problema no final de gravar o episódio todo, percebi que houve ali uma parte em que cortou, mas seguindo o raciocínio do que eu estava a dizer é que aquilo onde eu quero chegar é só que quando, pelo menos eu penso nisso, uma das coisas que mais me apaixona em alguém e que eu principalmente admiro em mulheres é este sentido de independência, de sermos capazes de tudo. E eu sinto que a maioria de nós tem muito isso incutido, pelo menos na minha geração mais, até encontrar um namorado e acabar por se deixar consumir por todas estas coisas que estão intrínsecas e estes princípios que estão intrínsecos na nossa sociedade, na nossa forma de estar. E eu acho que garantirmos o nosso papel enquanto mulheres também é muito importante até para que a outra pessoa continue a ter interesse, para nós continuarmos a ser uma pessoa interessante. Foi assim que se apaixonaram por nós, na verdade, e é assim que nós somos nós, em que nós não nos perdemos e pelo menos eu sinto isso, eu sinto que manter todas essas coisas ajuda-me a continuar a manter-me interessante, continuar a manter-me capaz e continuar a sentir-me existe um eu antes de todas estas coisas e, portanto, principalmente quando passamos a ter uma relação amorosa com alguém, eu acho isto super importante. E, portanto, acho que é relevante e fundamental não nos esquecermos que estas coisas são importantes de manter e mantermos em mente e não andarmos a ignorar, porque depois a fatura eu sinto que se tem pago muito, muito cara. E pronto, acho que terminamos o episódio de hoje. Digam-me nos comentários se concordam comigo, se não, se me faltaram temas, deem-me o vosso input também. De recomendação desta semana temos uma coisa que eu já falei num episódio anterior, que é o Prescription. Já experimentei o Reformer Pilates, adorei, foi um plano super giro, eu fui com a minha amiga Bia e amei. Aliás, passou a ser um dos nossos planos semanais de exercício. Sinto que eu fiz a primeira num nível muito básico e sinceramente não me doeu nada, esticou e tal, mas achei muito fácil. A segunda de nível intermédio já achei mais difícil. Eu treino muito, portanto eu não sei se fiquei provavelmente com dores daquilo porque eu vivo em dor muscular, mas a minha amiga Bia ficou com bastantes dores, portanto se vocês não fazem muito exercício ou querem um desporto novo para experimentar, olhem, acho que super resulta, é muito divertido, é muito tranquilizante ao mesmo tempo que estamos a fazer desporto. Acho que é muito fixe, ajuda imenso a alongar, eu ando com as dores nos ombros brutais, aquilo ajuda imenso e acho um plano muito giro, o estúdio é maravilhoso. Portanto, olhem, se tiverem hipótese de experimentar, experimentem. Eu adorei, vai passar a ser um dos meus planos semanais. Já tem sido e eu pretendo manter. Portanto, adorei. E é isto, Dona Nola hoje esteve particularmente calminha no episódio, porque ontem tivemos um jantarzinho de amigos e ela foi muito estimulada. Portanto, ela está a dar um bebê com muito sono, uma birra de sono. Mas aqui está ela também. Espero que tenham gostado. Vemo-nos no próximo episódio e até ao próximo domingo. Beijo!